Olá, pessoal! Estamos de volta com esse maravilhoso programa de entrevistas, o nosso amado Suas Conversa. Hoje vamos falar sobre questões raciais no território da FERCAL. Embora haja conquistas do movimento negro, infelizmente a situação ainda não é agradável. E a percepção de democracia racial é apenas uma visão romancista. O racismo no Brasil ele não é praticado de forma velada, engana-se quem pensa que é, mas sim escancarado, especialmente os aspectos estruturais e institucionais. As oportunidades no mercado de trabalho, a distribuição de renda, o percentual da população carcerária e as condições desiguais de moradia só ressaltam esse tema. Esses dados demonstram ainda que existe um percurso árduo para a população negra ser realmente valorizada e respeitada. Então, ao propor esse debate sobre o racismo, nós devemos nos perguntar se ainda propagamos conceitos raciais de forma estrutural e aceitar que a educação é a estratégia mais efetiva para combater esse mal, educação e informação. No Suas Conversas de hoje, nós vamos ter um bate-papo com Juliana Soraya Lopes, graduada em Pedagogia, agente social no CRAS da FERCAL, e com Mitsue Monsuet Alves, viu? Eu consegui! Graduada em Serviço Social, assistente social no CRAS FERCAL. Meninas, bem-vindas, tá? Muito obrigada por vocês virem até aqui. É ótimo recebê-las, ainda mais com um tema, infelizmente, tão atual. Eu queria agradecer, em nome da equipe, né, do CRAS FERCAL, esse convite de estar aqui representando a equipe. E, assim, a gente recebeu com muita alegria esse convite da Diretoria de Formação. Isso, quero também agradecer pelo convite, tá? Acho muito importante esse tema a ser debatido aqui nas Suas Conversas, né? E estou representando também a equipe, né? Os agentes sociais que estão na ponta também, que participaram dessa pesquisa. Ótimo! Agora nós vamos ter uma conversa muito bacana com vocês, e bom que as Suas Conversas, ele chega para todos os servidores, né? Sim. Então agora todos vão ficar sabendo desse evento maravilhoso que vocês fizeram, né? Desse projeto na FERCAL. Mitsu, eu vou te chamar de Mit, pode ser? Pode ser mais fácil. Então tá ótimo. Mit é mais fácil. É mais fácil, então tá bom. Mit, o que é pesquisa social? Assim, eu tô fazendo a pergunta pra você, mas é uma conversa entre nós, tá? Então, Juliana, pode ficar à vontade também. Então, o conceito de pesquisa social, ele recebeu contribuição de vários autores, né, de diversas áreas. Para simplificar, a pesquisa social é um método usado por cientistas, pesquisadores e profissionais com o objetivo de entender o comportamento das pessoas e da sociedade. É um instrumento de identificação das necessidades de públicos diversos. As pesquisas sociais que foram executadas no CRAS da FERCAL tiveram como intencionalidade a vigilância socioassistencial, que inclusive é um dos objetivos da Política Nacional de Assistência Social. Então, nesse sentido, né, o objetivo da equipe foi conhecer para pensar ações mais efetivas para o público específico do CRAS FERCAL. Muito bacana. Então foi assim, regionalizado. Regionalizado, né? A vigilância socioassistencial, ela tem essa característica, né, de territorialização, inclusive a própria assistência social. Por isso que tem diversas regiões, né? Espalhadas. Não poderia só ser centralizado num lugar só, por exemplo, aqui no plano piloto. Exatamente. Né? Que é muito bacana isso. Você citou essas pesquisas, né? Que elas foram efetuadas. Mas quais foram essas que foram feitas lá no CRAS FERCAL? Então, a gente já fez, né? A equipe já planejou 3 pesquisas sociais nesse sentido também da vigilância socioassistencial. A primeira foi ainda na época da pandemia, que foi para medir um pouco dos impactos da pandemia na comunidade. Então, essa da pandemia, ela trouxe para a gente, evidenciou o agravamento, né, da insegurança alimentar nutricional, trouxe dados como, por exemplo, que as pessoas deixaram... Quais alimentos as pessoas deixaram de consumir durante a pandemia. Nossa, esse é um dado triste. Um dado bem deixar triste, de consumir alimento. E foi trouxe essa perspectiva, né, dos impactos da pandemia. A segunda foi voltada para o público LGBTQIAPA+, onde a gente tentou mapear um pouco ali sobre quais eram as principais necessidades desse público e também trazer um pouco essa temática para o público do CRAS, né? Você falando isso, nós fizemos Suas Conversas com
Felipe Areda, né, sobre a população, né, LGBTQIA+, e ele falou realmente sobre essa insegurança alimentar também desse público, né? Porque acaba que as vulnerabilidades, ainda mais dentro do território, Sim. vai agregar ali todos os públicos. E aí essa pesquisa do LGBTQIA+, ela trouxe também pra gente muitos relatos de violência, de preconceito ali no território. Teve até um relato bem triste que a gente recebeu de pessoas, assim, de uma pessoa que ela colocou que foi agredida com barra de ferro próximo ao CRAS Fercal. Chega até arrepia. Então trouxe um incômodo muito grande pra gente. E a última foi aqui... Incômodo porque você está sendo, né, muito educado, muito gentil, né? E a última foi a que motivou, né, a gente tá aqui hoje, que foi questões raciais no território da Fercal. Agora, conta pra gente como essa pesquisa sobre questões raciais, ela foi construída e por que esse tema. E tem mais uma outra pergunta para complementar ela. Quais foram as principais perguntas utilizadas, né? Porque agora a gente quer saber tudo. Tudo, vamos lá. Então vamos lá. Qualquer coisa, me ajuda aí. O tema foi escolhido porque durante os atendimentos, né, a equipe como um todo, tanto a agente social quanto especialista, identificou uma dificuldade da comunidade na autodeclaração, né? Então, quando eles iam se afirmar como pretos e pardos, eles demonstravam um desconforto. Ficavam com dúvidas, o que cor eu sou? E muitas desses usuários, eles ficavam constrangidos em responder essa pergunta. Porque é uma identidade da pessoa, e a pessoa não sabe a identidade dela, né? Exatamente. Fica na dúvida. Ficava na dúvida. Aí até perguntava pro esposo que estava do lado, que cor eu sou? Ou pro filho, né? Exatamente. Ficava na dúvida. Aí, sendo assim, surgiu, né, essa necessidade da gente compreender a percepção da comunidade frente a esse tema. Como que a gente montou a pesquisa? Foi utilizada a ferramenta do Google Forms, né, onde a gente fazia perguntas, gera o link e encaminha para a comunidade. A equipe de especialistas ela construiu um esboço do questionário que foi levado para discussão em reunião de equipe com o CRAS e ali recebeu contribuição de todos os servidores. Né? Então a gente fez aquelas perguntas iniciais e... Que é ótimo, né? Tem várias visões ali para chegar justamente. No mais próximo. Porque assim, a gente nunca chega exatamente no que a gente quer, mas pelo menos chega mais próximo. Mais próximo. Então, foram 16 perguntas. As primeiras foram voltadas mais para dados demográficos, como local, moradia, escolaridade, idade e raça. E seguimos com perguntas sobre sentimento em relação à cor da pele, frequência de brincadeiras de cunho racista, utilização da opinião mesmo sobre o tema. Para eu lembrar mais qual a pergunta, foram muitas perguntas. Aí a gente também perguntou sobre as consequências causadas pelo racismo, né? Que era uma das coisas que a gente queria ali mapear. Acesso a serviços, perguntamos sobre o sistema de cotas e, por fim, nós perguntamos sobre a participação e interesse em eventos que tivessem temas voltados para o racismo. E aí, no final, ainda tinha uma pergunta aberta que era opcional e as pessoas podiam responder só se quisessem, né? E aí era para eles deixarem opiniões sobre os temas. Nossa, que bacana! Mitch, então agora eu vou fazer 3 perguntas em uma. Eita, ela é boa de pergunta, viu? E aquilo, né, é aquilo. Entrou aqui, tem que responder tudo, senão não sai. Viu aí, né, Ju? Então é isso. Vamos lá. Como foi a aplicação da pesquisa? Quantas pessoas responderam e quanto tempo durou essa aplicação? Então vamos lá. Nós tivemos 150 respostas. A execução dessa pesquisa foi de agosto de 2022 até janeiro de 2023. Ou seja, agora, né? Agorinha. Acabou agorinha. Os agentes sociais aplicaram mais por serem os responsáveis pelo primeiro contato direto ali com a comunidade. A aplicação por parte dos especialistas foi mais voltado para o público do acompanhamento familiar, né, que faz tem os acompanhados no serviço de atendimento integral à família, que é o PAIF, e também foi divulgado e explicado em todas as oficinas com as famílias que ocorreram nesse período. Nossa, muito bacana. Você falou que os agentes sociais, eles tomaram mais, né, à frente por eles, né? Dessa execução. Então, Juliana, né, que é agente social, fazer perguntas também. Você acha que só para ela vão 3 em uma? Não, para você vão 3 em uma também, tá bom? Vamos lá, Juliana. Como foi a aplicação por parte dos agentes sociais? Essa pesquisa ocorria nos atendimentos? E foi necessária ampliação do tempo de atendimento para poder ocorrer essa pesquisa? Vamos lá. Primeiramente, o questionário, né, o formulário era sempre aplicado no final de cada atendimento.
tá? A gente perguntava primeiro ao usuário se ele tinha interesse em participar. Aliás, primeiramente a gente informava o objetivo da pesquisa, né? Sim. Depois a gente perguntava se ele havia interesse em participar da pesquisa. Sim. E a gente sempre perguntava e ia colocando no questionário, no formulário eletrônico, né, no link. Sim. Né? Muitas vezes a gente enviava via WhatsApp também um link para que o usuário pudesse responder em casa ou porque às vezes ele não tem tempo ali, né? Acaba respondendo. Exato. Bacana, porque fica mais acessível, né? Isso. E aí depende muito também da questão de escolaridade, se tinha leitura, se tinha acesso à internet. Então, eles faziam esse mapeamento também. Se fosse possível responder pelo WhatsApp, ok, eles enviavam um link. Sim, aí até mesmo para que eles pudessem divulgar para os familiares também, né? Compartilhar. Então vocês aumentaram, não foi só para quem fazia sim. atendimento, mas quem quisesse. Dados do território. Sim, lógico, do território, mas quem quiser. Nossa, que sempre bacana. território. Tá? Assim, não, o formulário, o preenchimento do formulário não levava mais que 10 minutos. Então, não era preciso ampliar o atendimento, o horário do atendimento. Então, era feito no próprio atendimento do usuário. Nossa, muito bom. Na sua percepção, assim, né, conforme você estava lá fazendo, como eles reagiram a esse questionário? Depois que a gente explicava qual era o objetivo da pesquisa, eles se mostravam bem interessados, né, em responder o formulário para que pudesse participar da oficina, né? Porque no final tinha a pergunta, né, sobre as palestras, então eles demonstravam interesse, né? A gente tinha pergunta também, a última pergunta é se ele tinha interesse em participar de alguma ação voltada ao tema racismo. Aí eles ficavam bem interessantes em relação a isso. E uma também coisa que até eles passaram pra gente foi a questão das cotas. Chamou muito a atenção da gente enquanto especialista, porque eles não conheciam. Fala aí, Ju, não conheciam sobre a cota, não sabiam o que era, então... Não sabiam que tinham direito a essas cotas, entendeu? Mas, gente, uma coisa que a gente... Por isso que a gente falou no início, educação da informação. A gente acha que todo mundo sabe. Não, pois isso a foi... maior parte dos usuários não sabiam. Nossa, eu fiquei espantada. Não sabiam que eles tinham direito a essas cotas. Então, às vezes, nesse momento da pesquisa, o agente social parava um pouquinho, 5 minutinhos, e explicava a cota. Isso também é acesso a direito. Com certeza. Juliana, agora me conta, o que você acha? Essa pesquisa fez diferença no seu atendimento? Sim, não só no meu atendimento, como acredito nos demais agentes sociais também, né? Porque, assim, esse tipo de pesquisa, né, sempre muda um pouco a nossa rotina, né? Que é cadastro único, solicitação do prato cheio, oferta de serviços, programas, né? E segundo, porque ouvir o usuário, ouvir o relato do usuário, né, aproxima, fortalece o vínculo, né? E descobre coisas que não imaginava. Por exemplo, cotas. A gente acha que todo mundo sabe, né? Tem que não sabe. Tem muita gente que não sabe. E mesmo de forma breve, né, a gente entra um pouquinho na história de cada família, tá? E foi muito bom participar desse projeto. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Assim, além de aplicar nos atendimentos, assim, né, essa pesquisa e tal, algum outro fator colaborou para o êxito dessa pesquisa? Sim, além do brilhante trabalho dos especialistas, né, do engajamento dos agentes sociais, teve a participação muito importante também da nossa gerente, Diana, né, que ela sempre divulgava nos links da comunidade, né, da FERCAL, links no WhatsApp, grupo da comunidade e da rede também, né. Além disso, ela estava sempre lembrando a gente de ofertar, de estar realizando a pesquisa no Estava engajada mesmo, né? Em todos os atendimentos, porque tem alguns atendimentos que são bastante complexos, né? Então a gente acabava esquecendo. Então ela estava ali sempre para lembrar a gente. Isso foi muito importante. Uma equipe bem unida mesmo, né? Sim. Porque o atendimento socioassistencial integral, ele é complexo e composto de várias coisas. Então, assim, esse lembrete, né, da gerência foi muito importante, sim, porque trazia a gente a lembrança daquilo todo dia, então a gente ama mecanismos. Perder, né? Então foi também uma iniciativa que ela valorizou bastante e apoiou muito os servidores nessa execução. Porque daí o projeto se conclui, ele não se perde no meio do caminho, né? E pelo que eu vi, que vocês falaram até agora, todo mundo vestiu a camisa mesmo, né? Exatamente. Assim, vamos até o fim. É uma característica forte do CRAS FERCAL. Olha, parabéns! Agora eu vou voltar um pouquinho para a parte teórica, tá bom? Especificamente na análise de dados. Quais foram os resultados que vocês consideraram mais importantes? Foi uma pesquisa respondida majoritariamente pelo público adulto, isso chamou um pouquinho a atenção, então foi respondida mais por pessoas entre 18 e 60
60 anos, 86,7% das pessoas se declararam pretos ou pardos. Das pessoas que afirmaram ter passado por racismo, 19% disse que foi na escola. E, em segundo lugar, na rua. Então, esse dado da escola foi importante, que sinaliza um espaço, né? Que precisa de atuação e enfrentamento ao racismo. Em relação às consequências do racismo, 29% das respostas apontou transtornos mentais, como ansiedade, depressão, e a segunda consequência mais apontada foi conflitos familiares, né? E como a assistência social está na centralidade da família, foi um outro dado que chamou a atenção também. E um outro dado importante foi que 79% das pessoas que responderam nunca utilizaram o sistema de cotas para acessar a faculdade, concurso público, apesar dos participantes serem majoritariamente adultos. E, por fim, na pergunta aberta, foram recebidas opiniões que o tema de racismo deveria ser sensibilizado desde a creche, e também relatos de situação de racismo no seio da família, com comparações sobre a cor da pele. Só fala desde a creche. Desde a creche. Né? E compactua com a questão da escola. Então, você vê que tem um link. Mas assim, ou seja, quanto mais cedo começar, melhor. E aí a gente recebeu relatos também com comparações da cor da pele, dos membros da família, e que na época nem era visto como racismo. Alguns participantes destacaram também suas percepções de que a forma como o tema é abordado atualmente e o acesso a direitos teve um crescimento nos últimos anos. Então, também foi sinalizado que essa pauta tem trazido diferença, né, nas questões, assim, raciais. Você considera, vocês, né? Assim, que o objetivo da pesquisa foi alcançado? Sim, com certeza. Porque além de acessar a percepção da população, que lá no início eu falei, lembra que a gente tinha a intenção de entender um pouco como aquela comunidade enfrentava essa questão do racismo. Então, a gente conseguiu ter essa percepção da população que atendemos sobre o racismo. O tema foi abordado durante 6 meses nos atendimentos, nas oficinas, nos grupos de WhatsApp, na rede da comunidade. Avalio que isso foi importante. Por quê? Porque a gente sensibiliza a população, bem como para o combate, né, ao próprio racismo mesmo ali no território. Lá no, assim, desculpa, te cortei? Não, esse combate ao racismo deveria ser ao longo de todo o ano, né? Exatamente para não se perder, né? Porque faz uma ação, aí acaba se perdendo ao longo do ano. Então, muitos outros órgãos deveriam trabalhar isso o ano todo. Concordo com você, né? Concordo muito com você. Lá no início, você falou sobre ações, né, que a gente estava conversando. Então, com base nessa pesquisa que vocês fizeram, foi desenvolvido algo de concreto? O que vocês fizeram com esses dados? Então, as 3 pesquisas resultaram em algo concreto, né? As 3 que eu citei, mas eu vou falar especificamente. Sim, do tema de hoje. Do tema de hoje. Então, assim, falando especificamente desse tema do racismo, foi planejada uma ação comunitária que a gente nomeou de Nossa História Tem Valor. Combater o racismo é obrigação de todos. Essa ação ela foi focada na história, cultura e direitos da população negra no Brasil. E aí, como que foi essa ação, né? A execução dessa ação? Foi em fevereiro desse ano, então tem pouquinho tempo. É porque acabou em janeiro, né? Acabou em janeiro. Então, ou seja, vocês fizeram logo em seguida ações. Logo em seguida. Quando vocês começaram a pensar nesse projeto, nessas pesquisas, vocês já tinham definido quais ações vocês queriam fazer ou vocês dependeu do resultado? A partir do momento que a gente ia recebendo os relatos, recebendo as respostas, a equipe de especialistas sempre na sexta-feira principalmente, que é o dia que a gente tira para fazer o planejamento, a gente analisava aqueles dados, via como é que estava vindo. Foi construindo junto. E aí foi construindo. Aí nasceu a ação comunitária Nossa História Tem Valor. Na programação, os servidores fizeram uma abertura com a leitura do cordel declamado do Braulio Bessa, que era uma homenagem ao Dia da Consciência Negra. A gente teve a palestra também do presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB. Teve uma apresentação cultural com um projeto que é um projeto que chama Curta Palhaças, com a história de uma palhaça negra. E a gente finalizou a ação com a história e a apresentação de um grupo de capoeira da região. O projeto deles lá da capoeira chamava Ginga da Paz, a gente que faz. E o nome da associação da capoeira Zumbi dos Palmares. A divulgação dessa ação também foi uma coisa que a gente deu uma inovada, porque foi por meio de link, porque a gente queria trazer aquelas pessoas que responderam à pesquisa que demonstraram interesse, e que muitas não estavam identificadas na pesquisa, porque a gente deixou a identificação opcional. Então, a gente jogou o link nas redes, no grupo de WhatsApp, e aí a gente recebeu 94 inscrições,
e tiveram presença de 74 pessoas. Aí nesse evento, né, tiveram 74 pessoas presentes no evento, e assim, eu considero que isso foi um marco na história do CRAS Fercal. Eu não sei a história antes, mas eu acho que é porque a gente, quando faz um evento assim, a gente fica com tanto medo, né? Sim, de não ir ninguém. A gente sempre dá aquela insegurança. Assim, agora, tipo, acertei, não acertei, as pessoas gostaram, ou seja, gostaram. Além dessa ação, falar sobre direitos da população negra, explicar sobre cotas raciais, incentivar a denúncia em casos de racismo, passou a fazer parte das intervenções técnicas nos atendimentos particularizados dos especialistas, né? Então, quando há necessidade. Então, a gente identificou que é importante essa temática e que as pessoas desconheciam certos direitos acerca disso. Então, passou a fazer parte. E não tem como citar que todo esse trabalho só é possível porque a equipe é integrada, comprometida e forte na defesa do Sistema Único de Assistência Social. Então, nesses trabalhos coletivos que colocam muito empenho, a gente cresce como equipe também, entendeu? E uma coisa interessante também, que foi também a primeira vez, assim, dentro desse tempo que eu tô no CRAS, foi que a gente, com o apoio da diretoria de formação, a gente entregou um certificado para as pessoas que participaram. Então esses 74 participantes, eles receberam certificado. E também os palestrantes, né? Então foi um registro importante. Que bacana. E como que você, então, já que você está falando da certificação, como que você viu esse processo de certificação? Assim, eu queria saber a sua opinião e se você tem alguma coisa para nos relatar sobre esse processo. Então, esse processo de certificação, para mim, ele foi, assim, bem surpreendente, porque eu vi, primeiramente, como mais um registro, né? Eu sou muito ligada, assim, em registrar, em ter registro daquilo que foi feito, então eu falei, nossa, é mais uma ação. E mais uma ação de registro. E quando chegou esses certificados, que a gente foi entregar para a comunidade, minha visão mudou totalmente. Porque alguns ficaram emocionadíssimos com a entrega. Muitos falaram que era a primeira vez na vida que tinha recebido um certificado. Teve uns que a gente colocou, que eles colocaram em moldura e mandaram fotos pra gente. Teve uma que mandou foto do certificado colado na porta da geladeira. Então, assim, de um registro passou a ser uma ferramenta no empoderamento, no protagonismo. Que nem acho que ia tanto. E na autoestima. Tanto barulho dentro da pessoa, né? E na autoestima deles, assim. Nossa. Então, foi um processo bem importante. Ou seja, o projeto foi lindo e vocês ainda fecharam com chave de ouro. Exatamente. Bom, e para finalizar, né? Na sua opinião, qual é a importância desse trabalho para o Sistema Único de Assistência Social? Primeiramente, eu considero que qualquer tipo de pesquisa é muito importante, em qualquer política. No caso do SUAS, a vigilância socioassistencial é uma ferramenta poderosa que permite conhecer a realidade de vulnerabilidade para realizações de ações, intervenções que pode contribuir para a mudança do contexto de risco social e para a garantia da proteção social dos cidadãos no território. E segundo, falar de racismo na proteção social básica é uma forma de contribuir de forma prática com os movimentos sociais que lutam pelos direitos da comunidade negra. Racismo é crime, então eu entendo que é necessário ter atuação na prevenção desse crime, né? Que é muito o que a proteção social básica trabalha, que é a prevenção. E por fim, os estudos e pesquisas mostram que a maioria da população pobre, periférica, carcerária, preta ou parda. Nesse sentido, a maioria dos usuários da política de assistência social são pessoas negras. A prevenção do racismo perpassa pelo respeito com quem atendemos, né? Então, sobretudo, incentivar a denúncia desse crime. É uma tentativa de fazer uma nova história para a população negra do Brasil, começando ali pelo território da Fercal. Nossa, que lindo! Gente, nós chegamos ao fim de mais um Suas Conversas. Juliana, Miti, muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez. Nossa, adorei que vocês responderam 1 milhão de perguntas. Um tema muito curtinho, né? Senti que vocês foram um pouco exploradas, mas a gente tá aqui pra isso, né? E eu quero parabenizá-las por esse trabalho tão lindo e rico que vocês, né? Vocês e a equipe, né? Todo mundo junto conseguiu desenvolver, conseguiu concluir, né? E concluir de uma forma muito linda. Bom, pessoal, essa conversa ela vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. Nós esperamos vocês no nosso próximo Suas Conversas, que a cada 15 dias tem um tema diferente. Não esqueçam de deixarem as suas perguntas lá dentro da escola virtual, sugestões para temas também, tá bom? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau.